Oi, eu tô aqui para falar sobre Shrek. Sim, o Shrek, ogro, verde, que quase todo mundo conhece, mas eu acho que não muitas pessoas param para refletir como Shrek é simplesmente genial. Shrek é um filme muito peculiar porque ele estreou em 2001. Havia uma expectativa que talvez ele não fosse ser um sucesso tão grande quanto foi, mesmo ele contando, né, com várias vozes, né, porque já que você não tem os atores ali, é muito comum eles utilizarem vozes que são familiares, né, do entretenimento. E na dublagem original, no inglês, eles têm o Eddie Murphy, sabe? Eles têm a Cameron Diaz e eles têm vários carros-chefe assim para puxar o público para ver o filme. E o interessante é que Shrek, apesar de tudo isso, apesar de tudo estar contra o filme, vamos dizer assim, ele foi um filme que se deu muito bem na bilheteria, ele foi um filme que até se deu relativamente bem na crítica, e ele consegue unicamente fazer isso por conta do nosso personagem principal, que é o que dá nome ao filme, o Shrek. O Shrek, ele pode parecer um personagem que tá ali só por motivos cômicos e para fazer a gente rir e tal, mas ele é na verdade um personagem bem complexo e bem feito. O nosso personagem Shrek, vejam bem, ele é extremamente chato e de certa forma tímido. E de certa forma, na verdade, de certa forma não. Ele é totalmente reservado. Ele odeia que invadam o espaço dele e ele sendo um ogro, ele começa a usar isso a seu favor. Porque as pessoas tinham medo dos ogros, né? No filme tem várias partes onde você consegue deduzir isso. Logo no início é uma cena muito boa, né? Que as pessoas vão lá com tochas e tal, e paz, enfim, para tentar machucar ele, mas quando vem aquela figura ali, elas voltam e ficam morrendo de medo. Ele usa esse medo a favor dele, mas só que esse mesmo medo que ele consegue usar a seu favor é um medo que aprisiona ele. Você vê com o passar do filme que o Shrek, na verdade, tem muitos traumas. No meio da caminhada do Shrek, do nosso personagem principal, a gente tem um coadjuvante indispensável, que é o burro falante. E ele conhece esse burro, porque esse burro vai ser vendido, se eu não me engano, né? E acaba que não dá certo, né? Uma tentativa frustrada lá da galera comprar o burro. Ele foge e encontra o Shrek, que acaba ajudando o burro. No final das contas, o Shrek ele é um cara prestativo, ele é um cara bastante humano, ele é um cara bastante solícito. E o burro percebe isso. Só que Shrek fica incomodado com a percepção do burro da sua real personalidade. Um cara que, apesar de tímido e parecer muito durão, ele tem uma casca, mas que por dentro tem um tesouro maravilhoso, que ele pode ser um grande amigo e que ele pode ser um cara super legal, mas ele simplesmente não quer. Então, por isso, ele acaba criando uma relação de amor e ódio com o burro que é muito, muito boa. Todo mundo que assiste Shrek sabe que durante a caminhada lá dos dois, ele dá fora no burro e o burro parece que nem liga, porque o burro quase que entende que é uma forma de defesa do Shrek de lidar com tudo ao seu redor. Para falar de Shrek, a gente tem que falar do Shrek, óbvio, do burro, óbvio, e da Fiona. A Fiona é uma das minhas personagens favoritas de todas as animações que eu já assisti, sem, sem exagerar, sem tirar nem pôr, porque a Fiona é uma figura muito incrível. Quando eu era pequena, eu já achava super legal assim as cenas em que ela aparecia e tudo mais, e todo esse arco dela, esse conflito interno que ela tinha. De alguma forma eu conseguia sentir uma empatia maior por ela do que por uma Cinderela ou por uma Bela Adormecida, inclusive. E isso acontece porque, assim como o Shrek, a Fiona passa por muitos conflitos dentro dela. Fiona, ela é uma princesa, né? Possivelmente, quase que certamente, de uma família abastada, né? Uma família rica. E ela fica confinada na torre mais alta do castelo mais alto, com um dragão protegendo ela e tal. Porque ela só vai acordar, ela tá supostamente em sono profundo e só vai acordar com um beijo de amor verdadeiro. Só que, será que isso é realmente assim a vida de uma princesa? Ou isso é toda uma construção que é feita pra gente acreditar nisso? Eu acho que a gente fica mais com a segunda opção. Quando você vê a Fiona, você percebe que ela não é indefesa,
ela tá na torre, mas sinceramente ela teria capacidade para sair dali se ela quisesse. E por que ela não sai? Porque Fiona, ela tá obedecendo a toda uma regra social não dita de que ela, como mulher e principalmente como princesa, ela tem que obedecer a certas etiquetas, a certos modos, a certas formas de falar, a certas formas de agir e de se comportar perto de todo mundo. A partir do momento que Fiona encontra Shrek, você percebe a maior, assim, uma profundidade muito maior dessa personagem. Ela consegue começar a expressar quem ela realmente é. E Fiona, quem realmente é Fiona, é uma mulher forte, muito decidida. Ela tenta, em vários momentos, é possível perceber em algumas cenas onde ela fica falando com Shrek daquela maneira bem condescendente, bem passiva. E de repente, em outros momentos, quando ela tá com a guarda baixa já, que ela realmente está muito mais à vontade, ela consegue agir normalmente, vamos dizer assim. E isso é uma coisa muito importante, porque nos filmes de princesa e de contos de fada, você não vê esse tipo de profundidade numa personagem. Por mais que existam personagens super interessantes, eu acho que nenhuma consegue ter tanta profundidade quanto a Fiona, porque ela também tem uma questão de dualidade como o Shrek. Ela também é uma ogra, mas ela, diferente do Shrek, ela é uma ogra apenas por um período do dia, que é até o sol se pôr, quer dizer, depois que o sol se põe. E ela sendo dessa forma, ela consegue aproveitar, vamos dizer assim, os dois mundos, sendo que esses dois mundos sufocam ela do mesmo jeito. Ela sendo ogra porque ela se sente mais confortável, é quem ela realmente é, mas ela não pode mostrar para ninguém. E ela sendo princesa porque é confortável socialmente, é um prestígio social, mas ela se sente presa porque não pode se expressar totalmente como ela é. Esses dois personagens, eles se completam e têm uma química, uma harmonia muito incrível, como é de se esperar, né? Eventualmente, né, ele leva ela lá pro rei e tudo mais, e ela ainda tá acreditando que o beijo do amor verdadeiro vai fazer ela revelar a sua verdadeira forma. A Fiona, ela acredita que por ser princesa, a sua verdadeira forma é uma forma imaculada de mulher magra, branca, bem padrão, bem linda, bem elegante. Mas aí ela percebe que esse casamento não vai dar certo, Shrek resgata ela, eles se beijam e você espera ali. Quando eu era pequena, pelo menos eu esperava de verdade ver a Fiona normal. Mas o que acontece é que depois do beijo do Shrek, a Fiona fica ogra. E talvez é assim que tenha que ser. Existem alguns filmes, existe todo um arco de todo um tipo de filme que é meio que a beleza não importa, ou filmes que tentam fazer pouco caso em relação à aparência do indivíduo. Um desses filmes é A Bela e a Fera, porque a Bela conhece a Fera tem aquele visual, né, asqueroso, né, bem assustador, não tem modos, assim como o Shrek, conhece alguém assim. E ela consegue ajudá-lo e tudo mais. Existe ali todo um sentimento, né, de paixão, de amor, de cuidado, mas quando tá chegando no 45 do segundo tempo, é como se a mensagem se desfizesse. Porque quando Bella consegue beijar o príncipe, ele volta para a forma humana que ele tinha. Claro, uma forma humana padrão, branco, loiro, de olhos azuis, musculoso, né? E você fica se perguntando, poxa, então o amor verdadeiro é isso? O amor verdadeiro seria você tornar uma pessoa em algo idealizado por você, em algo completamente perfeito, e aí Shrek vem despretensiosamente e nos prova que não. O amor verdadeiro é aquele amor que vai conseguir te aceitar, independente das condições, independente de você ser uma ogra, de você ser humana, de você ser uma plebeia, talvez. Isso não vai importar, porque o que realmente importa em Shrek é que o próprio Shrek diz, os ogros são como cebola, os ogros têm camadas. O que realmente importa para Shrek é ir tirando cada uma dessas camadas das pessoas, por mais que ele não queira admitir isso. Tecnicamente falando, ele vai sofrer sim com algumas limitações da época, né? Existem alguns momentos em que você vê que algumas texturas não têm uma resolução muito grande, não são tão bem trabalhadas, né?
Mas mesmo assim, isso não é prejudicial de forma alguma. Eu gosto muito das escolhas cinematográficas que eles fizeram, das escolhas da fotografia também, das escolhas de ângulos. Existem momentos, né, de ação, de combate, né, que o Shrek tá lutando lá com uns carinhas lá, como se fosse um gladiador, enfim. E a câmera se move num estilo quase que de documentário, então você fica mais imerso ali. Eu gosto da escolha que foi feita, talvez pela direção de arte, de misturar. A gente está vendo que ele claramente está num período medieval, mas existem várias referências ao nosso período contemporâneo mesmo, né? Tem uma hora que ele tira uma polaroid com um burro, e a forma que ele fala, né? E as músicas, o estilo, tudo mais. Existem referências à cultura pop, muitas referências, inclusive, né, com a Fiona, acho que a mais marcante, na minha opinião, é uma cena onde ela tá lutando, que é onde você vê toda a força dela. E aí eles usam um jogo de câmera feito do Matrix, sabe? Que ela fica parada no ar. A luta dela é uma coisa muito Beatrix Kiddo, sabe? Uma coisa bem Kill Bill. E eu acho que essas escolhas, elas são muito interessantes, porque apesar de ter essas referências e conseguir encaixar essas referências muito bem na proposta do filme, elas não ficam maçantes, elas ficam interessantes. E até hoje, se você assistir o filme, por mais que você não saiba dessas referências, você vai gostar de ver essas cenas em que as referências estão presentes, e vai ser uma experiência maravilhosa. Se é que existe uma conclusão, assistam Shrek de novo, talvez, se vocês não tenham prestado atenção. A crítica que esse filme faz a todo um modelo comum de narrativa é muito pesada, e ele faz isso de uma maneira leve, na minha opinião. No segundo filme, essa crítica é levada a um outro patamar, quando o Shrek consegue uma forma humana e a gente vê todas as princesas assim dos contos de fadas mais exploradas, a gente percebe melhor quem elas são. Assim, é um filme perfeito, é um filme muito bom, e Shrek merece tudo.